Boa noite, pessoal. Hoje a conversa com o Cacau será com o Danilo Scarparo. Boa noite, Zé, Renata, Fadel, Gu, Lília. Oi, Carla, Fabinho, Biancão. Hoje com o grande Danilo Scarparo, Fadel. Purunga. Guardando o Danilo para a gente começar. Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Purunga. Totti. Boa noite, Biancão. Danilo entrou. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, Flávio. Boa noite, Pleninho. Vulgo aí vocês que tem que falar, ô Fadel. Ó o Danilão aí. Boa noite, Cacau. Boa noite. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, Cacau? Tudo Com certo. você? Então vamos... Tudo certo, graças a Deus. O Danilo, vamos só fazer a apresentação aqui. Então, hoje, esse é o Conversa com o Cacau, né? Hoje temos a honra aí de receber o Danilo Scarparo, né? Nosso amigo aqui de Botucatu. Com certeza um dos melhores goleiros que já tivemos aqui na associação, né? E defendeu outros clubes, jogou na Itália, então ele vai explicar pra gente isso melhor durante a nossa live. Danilo, é um prazer estar falando com você. Por favor, faça a sua apresentação. Cacau, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. É um enorme prazer estar com vocês aqui. Acompanho, né, sempre Sim. vocês aqui e parabéns pelo trabalho. E é muito bom tá vendo essa galera aí. Tô vendo o Marcos, tô vendo o Paulinho, tô vendo a Renata, tô vendo um pessoal aí que é muito querido, que sempre acompanha a gente. Tem um carinho muito grande por todos aí. Muito obrigado pelo convite. Tá, joia, Danilo. Então, Danilo, aqui, como você já acompanha, né, então a gente, sim, hoje você não está tão ligado ao esporte, eu sei que tem algumas partes que são esporte, mas hoje nós vamos falar basicamente aí de esportes, mas lógico que também falaremos sobre suas novas funções aí na vida tal, e que a gente consiga ter uma hora aí de um bom bate-papo, tá? Para iniciar, hoje nós teremos também sorteio de alguns brindes, tá? Uma camiseta e um boné que o Carlinhos Romagnoli gentilmente nos cedeu, então estaremos sorteando esse boné, essa camiseta no decorrer da live. Quem tiver tiver interesse em ganhar o prêmio, só faz um comentarinho aí que, ó, eu quero o meu boné, eu quero a minha camiseta, dá um alô aí que a gente vai sorteando durante a live. O Danilo, assim, como eu já coloquei, e assim, eu não sei se você conhece, nós temos na live aqui o Biancão. O Bianco foi o goleiro do time do BTC, de 1980, campeão do interior. Acho que foi o primeiro título de expressão de Botucatu. Eu não sei se você deve ser muito novinho, né? 1980, com certeza você não viu ele jogar. Mas era assim, era um grande goleiro aqui de Botucatu, só que era um estilo completamente diferente do seu. O Bianco era grandão e assim, era mais o posicionamento, mas era difícil fazer gol no homem. Então, assim, a gente está tendo o prazer aqui de estar com um goleiro de 1980 que a gente admirava muito, e com você também, que foi um grande goleiro aqui de Botucatu. Como que é a sua experiência de começar a jogar no gol? Cara, Cacau, assim, até um dos objetivos que eu quero passar para as pessoas aqui é que, como é engraçado, se a gente terminar essa live aqui conseguindo mostrar o quanto que a gente pensa e consegue realizar as coisas, para mim vai ser fantástico. Por que eu tô falando isso para você? Porque quando eu comecei no gol, não sei se o pessoal deve conhecer aí, perto de casa, tinha o Trevo, né, o time do Trevo lá, que era do Juninho e tal. Sim. E tinha o Braguinhas também, acho que era Braguinhas, sei lá, bom, eu não lembro exatamente como que era o nome dos outros times assim, mas o que realmente aconteceu foi que eu fui lá, eu tinha um campo de terra, e aí tava lá e tava faltando um goleiro, e era muito na época do Zete, né? Naquela época do Zete, o Zete ficou não sei quanto tempo sem tomar gol, e aí o
os caras pegaram e perguntaram assim, meu, você quer brincar aí? Você quer jogar aí? Né? Eu queria jogar na linha, claro. Era muito melhor que o Gu na frente, queria fazer gol. Então, assim, eu queria jogar na linha. Mas aí os caras falaram assim, meu, a gente tá precisando de goleiro. Você quer, né? E era um outro também que tinha na época, era o Cupido, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, o cara falou, meu, beleza. Eu falei, bom, tá bom, tá aí, eu vou entrar, né? E foi muito legal que eu peguei aquilo pra mim. Eu queria ficar no gol, sem tomar gol, que nem o Zete. E ali, cara, começou Entendo. toda. E aí passei um jogo sem tomar gol, do nada. Passei o segundo jogo sem tomar gol. E aí aquilo dali foi crescendo dentro de mim assim. E eu falei, não, cara, eu quero ficar aqui, porque aqui eu tô sem tomar gol, todo mundo tava me elogiando, né? Isso daí tinha 10, 12, 13 anos ali, vai entre 9 e 11 anos, mais ou menos. E todo mundo, não, pô, você é bom no gol, tal, não sei o que. Eu falei, pô, beleza, achei meu lugar. E foi assim que começou, cara. Então foi uma coisa Começou a... bem interessante que aí, claro, né, saí dali, tudo que era, eu ia pro gol, e Zete daqui, Zete de lá, e Zete de lá, É, e era Zete para todo lado. E foi isso que me estimulou a ir pro gol. entendi. Tá. Aí, e nisso, assim, então, aí era uma brincadeira, né, Danilo? Brincando, tal, tal. E aí você chegou na associação. Como que foi para chegar? Como você chegou lá na associação? Então, aí teve aqueles jogos interescolares, né? E Uhum. aí eu joguei pelo Angelino de Oliveira, cara. Angelino. Isso. E aí teve uns jogos lá no Pacheco, foi no Pacheco. O Dito Manivela me viu jogando e me convidou, né? E aí eu estudava no Angelino ali e tal, a professora Mônica pegou também, conheci o Dito, conheci o Pedro, e aí ela falou, meu, vai lá, falou com meus pais para me levar, e comecei. E incrível. Mas na primeira semana que eu fui, era o Daniel Benço, que era o goleiro. Lembra? Uhum. Um loirinho do La Salle? Lembro. Então, e ele era o goleiro acho que a gente era infantil. Eu sei que assim, eu cheguei numa semana, na outra semana nós jogamos contra o Juventus. Juventus campeão de tudo, campeão Série Ouro e não sei o quê. E aí nesse jogo, inclusive, eu joguei. E foi assim que começou, cara. O Dito me levou, precisava de um goleiro também. Cheguei lá com que nem os caras brincam, né? O Gu, o Fadel brincam com a joelheirinha, cotoveleira e joelheira, aquelas Cotoveleiro. bem, nossa, aquelas bem. E foi assim que começou, cara. Foi bem interessante porque eu não sabia da grandeza que era a associação, não tinha esse conhecimento, né? Sim, Muito do esporte, do futsal, da associação. E também eu não tinha nem ideia do que era um time federado na época. sim, Então eu cheguei ali jogando como se estivesse jogando interclasse, sim. interescola, inter. E depois que eu fui me ligar na situação que eu me encontrei, que foi que estava jogando contra a Série Ouro, contra o time de Juventus e o caramba, que eu não tinha nem ideia. Sim. Não, legal, o Danilo. E aí, o que a gente percebeu, então, tive a oportunidade de acompanhar bastante sua carreira. Teve um ano, acho que em 94, né, vocês ganharam você estava jogando no Infanto e também já subiu pro Juvenil. E você acabou ficando campeão, tanto no campeão paulista, tanto no Infanto quanto no Juvenil, no mesmo ano. Como que foi isso aí? Cara, então, aí saí do infantil, né? Subimos pro Infanto. E aí o Infanto nós tínhamos um time muito legal, que era o Fabrício, o Nivaldo, o Marcos Reis, o Rica, enfim, tinha esse pessoal aí, Uhum. né? Tinha vários aí que eram muito bons jogadores. E no juvenil já tinha o Fadel, já tinha, que era bem cabeçudo, tal, mas jogava direitinho, né? E aí o que acontece? Aí uniu os dois times. A gente ganhou tudo, Uhum. né? No Infanto, a gente ganhou o Campeonato Paulista da Prata no Infanto naquele ano. E o Pedro levou a gente também para o juvenil. Só que lá tinha o Mano, goleiro, tinha o Coelho também, o Léo grandão lá, o Uhum. Rivão. E Sei. eu tava Leonardo. lá, né? E eu tava lá. E o juvenil também tinha um grande time, um baita time. E É muitos do assim. juvenil foram para São Manuel, para jogar os jogos regionais, Sério? tal, para São Manuel. E foi assim também, cara. Se foi assim, eu sempre fui muito competitivo, você sabe, né, Cacau? Putz, Sim, não, eu com certeza. nossa, demais assim. Eu sempre dava o máximo. Eu sempre falava assim: eu tenho que deixar o máximo dentro de quadra, perder ou ganhar é Sim, consequência. Não aceitava perder, claro, mas sim. e,
eu era competitivo. Então, assim, eu não tinha muito essa visão, assim, de questão, assim, putz, os caras são juvenil, eu sou infanto, não dá pra jogar. Eu sempre fui com essa mentalidade, tipo, meu, tem que treinar, tava lá, e cheguei num momento muito bom, né? Nesse período aí de juvenil, é, foi um momento muito bom. E aí o Pedro pegou, deu a oportunidade da gente jogar, ganhamos regionais, né, naquele ano também. Aí eu joguei o juvenil e ganhamos de Jundiaí também a, o Paulista daquele ano. Só que uma coisa que eu enxerguei ali, Cacau, que assim, Botucatu sempre teve bons goleiros, cara. Muito Sim, bons goleiros. Edgar, o próprio Purunga que tá aí. Então eu sempre tive bons exemplos para também me espelhar. sim. E outra coisa também, é aquele negócio, você olha para cima, tem bons goleiros, olha para baixo, tem bons goleiros que estão subindo também. Estão Então, chegando, estão chegando. estão chegando. Então não tinha muito aquela questão assim de falar assim, ah, não, dá para se acomodar. Por quê? Porque assim como eu fiz com o pessoal que estava no juvenil, que, né, no final das contas, é, é, eu tive que fazer, né, assim, no sentido de subir e querer tomar a posição deles, quem vinha atrás era igual. Sim, Era do mesmo sim. jeito. Então, isso me tornava muito competitivo ao ponto de treinar muito para estar em boas condições. Então, foi muito bom para mim ter bons goleiros em Botucatu que me deram grandes exemplos. Sim, não, perfeito, perfeito, Danilo. E aí, depois desse, aí chegou depois desse campeonato que você citou aí, esse Campeonato Paulista 94, tanto no infanto quanto no juvenil, aí nós chegamos acho que num campeonato que foi, acho que um grande marco também para Botucatu, que foi o juvenil, o Campeonato Paulista do Interior Juvenil de 95, em que nós tivemos o quadrangular final aqui, né? Botucatu, Tejusa de Indaiatuba, Batatais e Orlândia. Né? Os 4 eram um fim de semana, né? Sexta, sábado e domingo, tá? E assim, gente, quem não teve oportunidade de ver aqueles jogos, tá? O que esse homem aí embaixo aí pegou, não foi brincadeira, tá? Aquilo ali é que a gente, pelo menos para mim, né? Eu acompanhava todos os jogos, né? Por causa do gol, a gente ia a todos os jogos mas aquilo ficou muito marcado, assim, a final que foi contra o Tejusa, né? Final com o Tejusa, 3-2, aliás, o Fadel marcou o gol da vitória, né, Fadel, que tá aí na live. E o Tejusa só marcou 2 gols no Danilo de pênalti. O juizão marcou 2 pênaltis pro Tejusa aqui dentro da nossa casa aqui, o juizão teve peito lá e marcou 2 gols. Senão não ia passar pelo homem aí. Senão não ia fazer, não. Se não fosse de pênalti, não ia fazer. E naquele quadrangular, eu acredito que tenha sido um grande momento seu aqui em Botucatu. Você lembra bem desse quadrangular aí, Danilo? Lembro, Cacau. Assim, quando você pediu para, né, para falar algumas coisas, né, da minha carreira, para a gente bater um papo hoje aqui, teve alguns pontos que eu não me recordava realmente. Mas depois que Sim. você falou para mim, pô, teve aquele de 95, né? Realmente foi um grande marco na minha carreira aquilo dali. Por que foi exatamente? Porque ali, meu, tinha só os melhores. Então, por exemplo, depois a gente viu o Euler jogando. Sim. O time do Tejusa, que você falou, pô, é um baita time. Depois jogou em um monte de lugar. Você olha os caras que jogaram aquele quadrangular, jogaram só em alto nível. Sim. Sim. E o nosso time, naquela situação, mesmo jogando em casa, não foi, né? Não era o favorito. Mesmo jogando em casa. Sim, a gente um grande time. Gandinho, Regis, Fadel, Gu, pô, a gente um timaço. Mas mesmo assim não era favorito. E aquele jogo ali foi realmente assim marcante. Primeiro porque eu acredito que tenha sido grande, mesmo no ano anterior ter ganhado alguns títulos, o Regionais para mim foi muito marcante, porque eu acho que foi ali que foi o start da minha carreira, né? Porque ali que eu falei, pô, que legal, isso aqui vai ser legal. E até, né, tive bons companheiros que me ajudaram muito nesse aspecto também, sempre estavam lutando comigo. Um é meu grande amigo Fadel, que está aí, né? Meu padrinho, inclusive, que ele sempre brigou por mim, e nem eu sabia que eu tinha tanto potencial como ele me incentivava. Então isso foi muito legal, porque eu sempre tive boas pessoas do meu lado. Isso faz toda a diferença. E nesse campeonato também foi onde eu consegui entender que, assim, putz, dá pra gente jogar com qualquer um, no meio de qualquer um, contra qualquer um, porque a gente realmente tem grande potencial. Sim. Inclusive, próximo desse campeonato, também depois teve um amistoso aqui contra
teve um amistoso aqui contra a Seleção Paulista. Não sei se você se recorda também. E a gente não tinha, que assim, a gente não tinha ideia de quem eram aqueles caras. Então, talvez vocês pudessem até ter, mas a gente não tinha. Mas era Vinícius, Euler, aí, sei lá, Zé Elias, e aquele monte de gente, que depois a gente veio a saber quem era. E aqui deu jogo duro, empatou empatamos com a seleção paulista aqui. Então, para ver a magnitude desse time, era um senhor time de futsal. Eu me lembro também dos Jogos Abertos, também, o time da Wimpro era o Guarulhos, e jogando de igual para igual com esses caras. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa noção do que era esse time de 95 e que passou em as outras gerações, né? Algumas você participou, outras não. Que assim, teve o boom do futsal aqui de Botucatu, né, Danilo? Sim, Cacau. E assim, depois que foi passando o tempo, fui observando o quanto esses jogadores eles tinham potencial. Por quê? Porque eu acredito muito, depois a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né, sobre o que aconteceu exatamente, como eu entendi que isso que você está falando é grande, como foi gigante. Por que eu estou te falando isso? Porque assim, esses jogadores que você falou aí, a gente não tinha ideia de quanto eles eram grandes no futebol, no futsal. Então, por exemplo, Vinícius, Elias, tal. Cara, os caras eram os melhores do Brasil. Os caras eram seleção, os caras eram... Mas a gente não tinha esse conhecimento de como eles eram os caras. Porque talvez a gente nem teria jogado de igual para igual com eles se a gente tivesse tido essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que a gente sempre teve uma base em Botucatu muito boa. Muito boa, muito bem estruturada, com jogadores muito inteligentes. E foi uma das coisas que, depois a gente vai comentar, que foi uma das coisas que me ajudou muito. Eu ter essas pessoas que, mais do que usavam o físico, porque a gente tinha o físico sim, porque a gente já treinava bastante, legal também, não tanto que nem esses caras, né, que nem Vinícius, Denísio, Zé Elias, enfim, todos esses caras, Tatu... Joan, então, enfim, todos esses caras são muita gente. Muita gente. Jabá, mas a gente tinha Jabá, Falcão e tudo mais, né? Mas sim, a gente tinha um time muito organizado, ou seja, a gente tinha um elenco muito bom. E um elenco que se gostava e se ajudava muito. Então isso daí acabou superando muitas barreiras aí e a gente conseguiu fazer coisas impressionantes mesmo. Não, sem dúvida, Danilo. Isso aí foi... Viu, Danilo? Dessa época aí, não tem nenhuma história aí do Fadel, do Gu, que eles estão sempre quietinhos, eles são sempre considerados bom moço, não sei o quê. Não tem... Eu tô tentando, rapaz. Então, o Gu acabou de escrever aqui, cara. O Fadel tem uma boa com o Jabá, cara. Inclusive, ele marcou muito bem o Jabá. Então, cara, a gente foi jogar no Corinthians, né? E o Fadel, daquele jeito, né? Mordendo os pivôs e chegando e tal, empurrando, empurrando e tudo mais. Putz, o Jabá foi lá e deu um chapéu nele, ele quis engolir o Jabá perto do escanteio, o Jabá voltou e deu 2 chapéus nele. Ai, meu Deus. Aí, Fadel. Caramba! Então, aí, né, aí quando você olha essas coisas assim, o teu melhor marcador tomando 2 chapéus dos caras, você fala assim, pô, já foi, né? Já perdemos, já não tem mais. Se o melhor marcador tá fazendo isso, caramba, assim, aí né? complica. E do Gu, cara, é sempre aquela coisa, né, Cacau, assim, puta cara ali perto do pênalti, mas a gente tinha que definir com 4, né? Não marca ninguém. Não sei, não é que não marca ninguém. Não marca nem consulta. Então, eu não sei, mas... Então, assim, e isso piorava quando a gente ia jogar extra, né? Quando a gente ia jogar aqueles campeonatos, estava lotado a quadra para ver a gente jogar ali contra o time da cidade, ele não voltava, ele ficava... Ou seja, né, ele tinha uma regra dele, né? Que ele não podia passar do meio da quadra para voltar, ele ficava só ali na frente. Aí complicava. Então são histórias assim que a gente vai levando, né? Que a gente aprendeu a defender muito bem com 4 e sair muito bem no contra-ataque. Então talvez isso tenha sido um diferencial dos nossos times. Diferencial, pode ser. Assim, que na época, viu, Dani, não sei, o Gu sempre comentava, né? Às vezes tinha algum jogo, normalmente fora, aqui em Botucatu com certeza eu ia em todos, né? Mas tinha um jogo fora lá, falei, Gu, como é que foi o jogo? Ganhamos lá 2-1, 2-0 e tal. Como é que foi? Falei, nós fomos lá, fizemos os nossos golzinhos lá, depois o Danilo segurou lá atrás, fez os milagres dele lá e ganhamos a partida.
Então, assim, com certeza eles tinham esse reconhecimento, viu, Danilo? Apesar que o goleiro normalmente não é um cara muito reconhecido, você sabe disso, né? Mas ali o pessoal tinha esse reconhecimento com você. Ó, o Fabrício entrando aí na live também. O Fabrício da Morelli época também. também que nós estamos conversando, né? Sim. E então, assim, é que é difícil a gente falar assim, ó, quem foi o melhor goleiro de Botucatu, porque teve várias fases, grandes goleiros e tal. Mas assim, na minha opinião, o goleiro que fez mais milagres, que eu vi fazer milagres, foi você. Isso com certeza não posso te afirmar assim, você foi o melhor goleiro de Botucatu. Eu não estou afirmando isso, porque teve muitos goleiros bons. Mas o que fez mais milagres, bolas impossíveis defendidas, foi você, eu tenho certeza. Tá? Dos que eu vi jogar aqui em Botucatu. Puta, Cacau, eu fico muito feliz, né? Muito feliz de você falar isso. Assim, não tenho essa pretensão, sinceramente, assim, quando as pessoas falam, né? Putz, quem foi o melhor? Você foi o melhor de Botucatu e tal. Não tenho essa pretensão, porque eu sempre levo da seguinte forma, né? Putz, eu aprendi muito com todos eles. Muito com Sim, todos eles. Então, o que eu fui foi um pouco de cada um. Então, por exemplo, eu vi o certo. alemão vindo aqui, cara, eu vi o alemão jogar com os pés, foi ali que eu Sim, aprendi. Foi ali que eu falei, meu, eu sim, preciso aprender isso aqui, eu preciso me virar. Vi o Buzuca sair, eu falei, meu, tenho que me virar isso aqui. Vi o Brigadeiro lançando, eu falava, cara, eu preciso fazer isso aqui. Então, vi o Edgar saindo no pé dos caras, e defendendo, dando aquelas. Falava, meu, eu preciso fazer isso aqui. Vi a frieza do Purunga, tipo de posicionamento, vi o Fábio Louco, que também me ajudou bastante como preparador de goleiro. Enfim, teve N goleiros aí que me ajudaram a ser quem eu fui. E lógico que depois você vai aperfeiçoando, vai pegando um daqui, dali, que eu nem conhecia muito eles, sim. mas fui olhando também, né? Então, assim, putz, meu, o que eu posso dizer é assim, que eu fui um pouco de cada um e coloquei o que tinha meu dentro e treinava muito. Isso eu posso dizer também que, assim, talvez eu não tenha sido melhor, mas eu posso te garantir que eu talvez eu tenha sido mais dedicado, porque parecia que eu não era disciplinado, mas muito, você pode ter certeza de que, meu, quem me via treinar sabia que eu treinava como se fosse jogo. Sim. Isso Não, isso isso. estava na minha cabeça, sempre, treinar como se fosse jogo. Mesmo porque a gente sabe se não tiver esse trabalho, na hora do jogo vai aparecer. Vai aparecer. Eu acho que quem. Falam, né, que você teve sorte, não sei o que, não. Pode até ter uma sorte, mas tem que ser aliado com muito trabalho, competência, tudo isso, né? Então, Cacau, e uma outra coisa importante é o elenco, né? Por exemplo, o Fadel foi um cara muito tático. Então, tudo que eu aprendi em questão de cobertura, em questão de movimentação, assim, de leitura de jogo, é porque eu tive o Fadel. Por exemplo, pô, visão de olhar lá na frente para buscar o pivô. Eu sempre sabia que o Gu estava lá. Então eu tive além do Pedro ter sido um baita professor, né, Sim, nesse sim, aspecto, foi um baita professor assim. Como base Botucatu, eu vejo poucos atletas, joguei com bastante atletas aí, poucos têm tanta base que nem Botucatu. E aqueles sim, times que a gente teve era muito disciplinado, ou seja, ele era muito tático. Então era muito fácil, porque fácil. Você treinava, e aí você sabia onde a bola ia, porque se a bola passasse ali, a bola saía num lugar só. Então era mais fácil de se posicionar para pegar aquelas bolas impossíveis. Por quê? Porque sim, estava tudo certo. Ou seja, se a bola passar, vai ali. Eu já sei que eu tenho que ir ali. Se eu sim. precisar fazer uma cobertura, eu preciso ir ali. Então fica mais fácil de você jogar quando você tem grandes atletas, grandes pessoas inteligentes do teu lado. Uhum. Certo. Não, perfeito, Danilo. Viu, Danilo? Aproveitando a presença do Pedrinho aí na live, é verdade que nos jogos regionais lá o Gu ficava jogando dominó com o Pedrinho lá enquanto vocês iam jantar, vocês não sei o quê. É verdade essa história, hein? Não, assim, então, aí que tá, né? Incrível, assim, mas a gente fazia um monte de coisa ali. O Gu tava ali com o Pedro jogando dominó sempre. Eu não sei se o Pedro pagava para ele, ou não Pra, não sei se sei. ele só jogava valendo dinheiro com o Pedrinho. O Gu viu a oportunidade de pegar e falar, meu, Pegar deixa uma eu grana. pegar uma grana do Pedro aqui, o Pedro vai querer. Não sei o que acontecia desses dois aí, viu, Cacau? Ei, caramba. Não, então, aqui diz a lenda que era assim, né? Agora você tava lá, agora você tá confirmando para nós. Danilo, bom, Danilo teve a carreira aqui em Botucatu, né? A live é comigo, Augusto.
Você não voltava a marcar, jogava dominó, Então, tudo só coisa de bom moço aí tá ficando para trás, né? E assim, o Danilo, uma coisa o Plínio colocou aí, é uma peculiaridade sua, assim, essa forma de, por exemplo, fazer uma defesa bonita, tirava uma bola, tal, você vibrava e jogava com a torcida e gritava e falava. Era uma coisa muito sua isso, tá? É uma forma de extravasar. O que era aquilo? Você foi o primeiro que a gente viu aqui no fazer então, isso. O que Cacau, que você... então, assim, ó, eu não, antes de estudar isso um pouco mais agora, né, eu não tinha muito essa ideia, eu não sabia que era isso, tá? Mas, assim, era uma forma que eu encontrava de estratégia de me recarregar. Certo. Ou seja, de dar assim, de dar o algo a mais. Então, eu usava aquilo dali para me sentir melhor, ou seja, para me sentir assim, pô, me preparar para a próxima bola. E muitas vezes, eu sei que muitas vezes as pessoas falam, puta que pariu, meu, né? O cara tá querendo tirar sarro, querendo gritar na cara. Não era, Uhum. cara. Era uma coisa que eu falava, meu, era como se fosse um gol para mim, né? Então eu sempre pensava assim, putz, beleza, agora tenho que me preparar para a próxima. E isso eu não sabia que era uma ancoragem que eu criei dentro de mim, que depois fui Sim. levando para minha carreira sempre. E aí também tem um lado da torcida, né? Porque isso daí também trazia torcida com a gente, trazia muito. Sim. Então eram duas coisas. Primeiro, era uma coisa que me trazia, né? Essa vontade a mais, ou algo a mais, e também a torcida vindo com a gente era o sexto homem. Então isso daí também ajudou muito. Sim. Não, entendi. O Fadel e o Gu têm opinião diferente aí, mas vamos deixar isso. Estão te cornetando. Eles estão me cornetando, só tô falando Estão bem te deles, cornetando. pô. Os dois aí não tão fácil, não, viu? Ô, louco, pô. Sei, tá. Danilo, daí você teve o seu momento aqui e você sabe muito bem que passa muito rápido essa hora aí, já deu metade da live aí, tem muita coisa pra gente conversar, né? Caramba. O, então, daí depois aqui de Botucatu, você acabou indo pro Corinthians de Araçatuba, né? Ali também é um dos grandes clubes aqui do interior, né? Como é que foi lá? Então, Cacau, ali foi uma coisa, era um objetivo que eu tinha, né, de sair um pouquinho de Botucatu para conhecer um pouquinho outros ares, né, outra realidade, porque era algo que eu tinha como objetivo de, putz, não era um grande time, né, eu não conhecia também assim a história do Corinthians, depois que fui para lá, eu conheci e teve assim grandes títulos, né, Sim, mas assim era mais a vontade de sair para conhecer outra realidade do que mesmo de pensar no seguinte, assim, não, de ganhar muitos campeonatos. Mas foi uhum, uma coisa legal, porque assim, me fez entender que Botucatu era grande, que a estrutura de Botucatu era uma estrutura grande, que era um lugar muito legal, tá? Me fez valorizar bastante Botucatu. Por quê? Porque você fora, quando você está dentro, normalmente você fala, acho que tudo é obrigação. Mas quando você sim, vai fora e você vai vendo as coisas que tem boas de dentro de casa, você fala assim, putz, meu, isso aqui me faz falta. Então, lá foi legal, porque eu ganhei alguns títulos, ganhei, né, lá na região principalmente, joguei com grandes jogadores lá também, Ricardinho depois jogou em Botucatu, Batata foi para lá também, tudo. A gente até tinha um bom time, tudo, mas assim, foi mais para essa sensação de querer algo, de conhecer algo novo, né? entendi. E aí depois Não, também para valorizar o que a gente tinha, porque a gente tinha algo muito bom mesmo sim, dentro de casa. sim, sim. E até falando do Corinthians de Araçatuba, um dos times do Corinthians de Araçatuba, um pouquinho antes de você começar aqui, veio aqui um time do Corinthians de Araçatuba que era simplesmente Vinícius, Lenísio, Tuta, que é um centroavante que foi jogador de Palmeiras, e Jackson, que era um centroavante do São Paulo, os dois últimos do futebol de campo. Então, era um grande formador, e você teve a oportunidade de conhecer essa estrutura. Falando do Corinthians de Araçatuba, acho que foi na live do Gu, você citou aí um gol que ele fez, agora vou pegar no seu pé, um Putz, gol que ele fez em você. putz. Foi um dos gols Errou. mais bonitos que você Então, tomou ou ele errou? Como é que foi esse? ele- então, na verdade, assim, ó, é lógico que assim, criou lá, né? Bom, criou uma certa rivalidade porque eram os dois melhores times do campeonato, Sim, né? Então, nós jogamos primeiro aqui, primeiro aí em Botucatu, né? E depois lá em Araçatuba.
E nesse dia aí, eu vim para curtir, né? Curtir no sentido assim, meu, vamos ver como vai ser tal, não sei o quê. Mas tinha uma grande rivalidade já naquela situação ali. Sim. E Botucatu já estava subindo o Tostão, o Leitão, tinha um baita time também, acho que o Nando tava também, enfim. Nando, E Mazinho. o jogo tava muito pegado. O jogo tava muito pegado. E aí, nesse lance específico, eu falei, bom, vou sair, porque o Gu vai chutar, ele não vai dar a cavada, né? E ele escorregou. Escorregou, e aí, sabe quando pega assim no outro pé do. Ele vai chutar com o pé esquerdo, mas pega no pé direito e a bola sobe? Foi isso. E aí ele fez, acho que tava 3-2, ele fez o 4-2 e aí acabou o jogo dessa forma aí. Mas foi meio que assim, meio que. Não sei se o tênis dele tava meio escorregadio, porque ele não tinha muito costume Assim. de fazer gol assim, né? Ah, Quando a gente treinava, então. principalmente. Então, então, assim, foi meio que aconteceu isso nesse jogo. Foi, Meio nervoso, ele tava meio nervoso também, tá porque meio nervoso? e aí ele escorregou e a bola bateu e entrou. Escorregou. Yeah. Aí, Igor, depois você comenta sobre isso aí. Mas beleza. Danilo, então, daí depois disso, assim, também uma coisa importante que a gente não falou aqui, conquistou várias Copas da televisão, né, da TV Tem, TV Modelo, né, e você estava presente ali na primeira, né, na primeira que acho que foi a TV Modelo, aqui na Ferroviária foi a final, tal, você ganhou duas vezes a Copa TV Tem, é isso? Duas, né? Duas, daí você acabou jogando também por Pompeia, por Bauru, né? Alguns outros anos você deu uma rodadinha. Isso, daí eu joguei também, ganhei 2 vezes o goleiro menos vazado também, né? Uma com o Buzuca e outra que eu estava em Pompeia também. Fiz algumas finais também da TV, que, meu, eu sempre comentava com as pessoas, né? É impressionante como que a primeira TV Tem ali, primeira, segunda TV Tem, é uma atmosfera fantástica, né? Sim, muita gente, o ginásio, lembra os ginásios de esportes lá em cima? Lotado. Cara, lotado e muita gente para fora. Eu lembro que teve uma final que teve até o telão lá fora e lotou de gente para assistir lá fora. Então foi um momento ali que realmente assim, foi marcante pela atmosfera. Talvez assim, era muito importante, claro, porque aquilo dali movia Botucatu, né? Movia o futsal de Botucatu, mas foi um marco também na minha carreira, porque assim, eu nunca vi nada parecido com aquilo. Em lugares que eu passei, em nenhum lugar que eu passei, eu não vi nada parecido com aquela situação. Porque o que acontecia? Tinha o público que assistia os jogos da associação, né? Que era aquele público cativo, os parentes dos jogadores, o pessoal que frequentava a associação, que assistia todos e tinha conhecimento. A hora que começou a aparecer isso na televisão, aí estourou, aí lotava ginásio, foi fantástico, foi uma coisa muito, muito bacana. O Danilo, daí vamos para a sua passagem lá para a Itália, né? Você foi para a Itália, como que aconteceu isso aí? Como que foi? Cara, então, aí aconteceu um episódio, né, que até eu vi o meu time comentando aí, a gente jogou em Conchas, né? A gente jogou em Conchas e fez, Só um segundinho, Danilo. Isso aí, se você puder comentar desse jogo também, que foi também, acho que foi um marco aqui. Não, tá? Isso foi fantástico também, que assim, hoje eu conheço, né, eu estou mais com as pessoas aqui em São Paulo e conheço o Elber, conheço todo o pessoal ali que tá no Corinthians, tal, ali. Cara, os caras tinham um timaço, os caras tinham, só cara de seleção brasileira, a gente não tinha ideia, né? E esse jogo de Conchas foi um jogo que saia gol lá, saia gol aqui, vai, defende, vai, não sei o quê. E a gente ganhou deles. E no outro ano, Cacau, a gente foi de novo, né? A gente foi jogar o campeonato de novo, mas a gente foi pela associação, pro Botucatu. E aí, a gente tinha ganhado um campeonato antes, a gente estava cheio de moral lá, que ninguém esperava também. Foi outro episódio que a gente foi lá com o Tabajara. O time do Tabajara jogou contra o Torre, era Torre de Pedra, que trouxe praticamente o time do Palmeiras, então só um timão. E aí, nós fomos lá, nós ganhamos aquele ano lá, né? Foi uma baita festa, foi muito legal. E no outro ano teve a questão da gente chegar nos primeiros jogos ali. Eu tive um pequeno debate com o Pedro, e aí eu fui buscar minha vida, né? Fui buscar meu caminho. E eu fui depois disso daí, passei por Santa Bárbara do Oeste, fui jogar em Santa Bárbara, joguei os jogos regionais lá também, que foi espetacular, em Jaú. Foi uma final, assim, memorável, lotado também, nossa, foi um dos principais jogos, assim, da minha vida, também foi ali. E depois daquilo dali fui para Pompeia.
fui para Pompeia para jogar TV, né? E jogava pau. Acho que a gente só jogou TV naquele ano. E aí, Fadel polêmico, né? O que seria um debate? O debate seria uma discordância de opinião. Pronto, o debate seria isso, né, Cacau? O Fadel, ele não brigou, ele debateu. Debati, eu tinha uma discordância de opinião. Uma discordância de opinião. Tinha uma opinião, o Pedro tinha dele e acabou. Aí foi. Tudo bem, mas é um debate, né? E aí o que aconteceu? E aí eu fui para Santa Bárbara, depois eu fui para Pompeia, e aí o Milton, ele era empresário de um time de lá da Itália, né? E aí nós jogamos lá, o pessoal pegou e assistiu e me levou para Itália. A gente jogou a final contra a RCG Garça lá em Garça, foi um baita jogo também, foi 3-2, eu fiz 2 gols e também, puta, aí foi bem legal. E aí minha passagem foi para ir para lá, foi nesse campeonato da TV Tem aí, que não sei nem se era TV Tem mais naquele momento, mas foi o último ano que eu joguei na TV e eles me levaram para lá. E lá na Itália, aí você chega sem falar a língua, né? Lógico, tinha muito brasileiro lá. Como que foi essa chegada lá? E daí? Chega lá, de repente, vamos falar, entre aspas, um caipira de Botucatu, né? Do interior e tal, chega lá na Itália. E daí? Cara, foi muito engraçado, Cacau, porque assim, quando a gente tá em Botucatu, é isso que eu falo assim, putz, quando eu tava aí, eu não tinha a ideia de quanto aí tinha uma boa estrutura. Ou, né, então, quando eu fui para lá, a primeira coisa que eu pensei, pô, jogar Série A, Liga Nacional e tal, e o Tilico tá aí também, eu já vi, ele sabe muito bem como que é, pelo menos no começo, como é, né? E eu cheguei no Augusta, cara. E Augusta cheio de brasileiro, cheio de jogador brasileiro. Então, grandes jogadores, um baita time também, a gente tinha. E meu primeiro ano lá, eu tenho 2 coisas que foram 3 coisas que marcaram muito minha vida. Primeira coisa, para usar a internet naquela época não era assim, né? Então a gente entrava, esperava acabar, porque tinha um horário certinho para cada um usar, e depois tinha uma janelinha que a gente entrava dentro do escritório para usar depois do horário. Então a gente ficava depois das 10 da manhã para entrar para usar mais. Só que, imagina 15, 20 jogadores. Todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo. Então a gente ficava até muito, muito tarde. Uma outra coisa foi uma segunda coisa que aconteceu nesse ano também que foi interessante, alguns episódios foram interessantes, que assim, quando eu cheguei lá não podia jogar, porque tinha que fazer a cidadania, né? E tinha uma Aresca que tinha ganhado tudo o ano anterior na Roma e foi para lá, e eu não sabia disso. Eu fui para lá achando que ia jogar, né? Como todo mundo que sai do Brasil pensa que vai para jogar. Acho que vai jogar. E já na pré-temporada, eu treinando ali com eles, e o Maresca não ia para os jogos, ele simplesmente só ia para alguns treinos e ele não ia para os jogos amistosos. E eu comecei a pegar a jogar, e eu comecei a gostar daquilo. Só que na hora que chegou próximo do campeonato, eu fui descobrir que ele tinha um contrato que ele ia jogar. Ele tinha saído do Roma para ir para lá para jogar. Então que eu não ia jogar nunca. Meu Deus. A primeira coisa que foi um grande marco, eu falei, cara, peraí, eu tô treinando que nem um maluco, e os caras já estavam acostumados também comigo ali, e eu não ia jogar nunca. E no primeiro jogo tem uma história muito interessante, que a gente tinha uma Panda, né? Uma Panda é um Fiat 147 da época, vamos lá, pra a gente entender um pouquinho. E a gente morava um pouquinho distante de Augusta, né? Então os caras davam 5 euros pra gente colocar de combustível nessa Panda. E pra você ter uma ideia, cara. E nesse dia, cara, a gente ia jogar contra o NEP, era a abertura do campeonato, e o treinador tinha um hábito ali de ir numa cidade que era próximo da nossa casa para comer uma crostata lá, um doce lá que era tipo, vamos pensar assim, que era o talismã dele, do campeonato, que ia começar daquele jeito. E a gente foi. E aí, cara, quando a gente saiu de lá, já não tinha muito combustível, a Panda, né? E a gente tinha que ir para casa, e o jogo era às 4 da tarde. E eu só tava indo assistir, né? Eu só tava com o grupo e tal. E aí, quando nós fomos, embora nós subimos assim com a Pandinha já começou a dar aquela engasgada, cara. Putz. Aí estávamos no carro o Marcel, que jogava no São Caetano aqui, jogou no Corinthians também, baita jogador, o Tosta, e eu, nós 3. Cara, quando chegou lá em cima, e era assim, nós chegamos no pico, tinha uma descidona e depois uma subidona, e tinha a nossa casa, né? Então, o que nós falamos? Seguinte, a gente vai chegar até em casa e depois a gente liga para alguém vir buscar a gente pra gente ir pro jogo.
porque a gente não vai chegar com a Panda lá no jogo. E isso era mais ou menos umas 2 horas da tarde. E o único que ia jogar era o Marcel. Por quê? Porque eu e o Tosta assim, tínhamos chegado naquele ano. Né? Putz, só que ao invés da gente pensar, quando chegou lá em cima, o que aconteceu? O Marcel falou assim, ó, acabou o combustível. Então a gente vai empurrar, desce, a gente vai empurrar, desce e Tosta, sobe o máximo que der e para lá em cima que depois a gente empurra para chegar até em casa. Beleza? Beleza. Putz, cara. E tinha um negócio em cima, assim, tipo um bagageiro em cima. Ah, não deu outra. Quando a gente desceu, assim, uns 20 metros correndo, a pandinha pegou maior velocidade. O que aconteceu? Eu peguei e segurei bem na fresta que tinha do bagageiro com o carro. E fiquei ali. O Marcel, o único que ia jogar, cara, ele pegou no bagageiro. O carro deu um tranco, o que aconteceu? Puta, saiu o bagageiro, cara. Saiu o bagageiro. Saiu o bagageiro, cara. Saiu o bagageiro. Quando a gente olha, o cara rolando assim, ó. Quando eu olho, Tosta. O único cara que ia jogar, todo ralado, cara. Todo ralado, cara. Bom, por que eu tô contando essa história, cara? Porque assim, quando a gente sai daqui, a gente acha que a gente vai pro melhor lugar do mundo. Puta, vou pra Itália, Série A e tal. E o começo foi assim. O começo foi de ver um cara caindo do carro, rolando do carro. Então são histórias que você fala assim, aí a gente leva muito pro futebol que fala assim, né? Você rói o osso para comer a carne. E o meu começo foi muito assim, porque depois eu troquei do Augusta pro Chicre e tinha um goleiro argentino, que era goleiro da seleção argentina, e o treinador era argentino. Então eu fiquei um ano treinando bastante e jogando muito pouco. E eu só tive a oportunidade mesmo quando esse goleiro argentino foi para a Argentina em dezembro, antes do Natal, e ele ficou uns 20, 30 dias lá, que aconteceu alguma coisa com a família, e nós pegamos 5 jogos muito difíceis mesmo, assim, que não era nem pra gente ganhar. E eu fui muito bem. Ali deu a virada. Não, nem ganhei a posição, porque quando ele voltou titular. Mas na outra temporada os caras venderam ele e preferiram ficar comigo. Aí foi embora. Aí mudou todo o jogo. Ali foi o start. E eles teve bastante título lá, né, Danilo? Copa Itália, Série A2, né? Aí eu ganhei no Chicre, subi para a Série A, fui para o Cagliari, ganhei no Cagliari também, Série A2, continuei, nós fizemos ganhamos no Cagliari, ganhei a Série A2, cheguei na final da Série A2 Copa Itália, na semifinal da Copa Itália Série A, com o Cagliari também. Aí depois fui pro Asti, ganhei a Série A2, aí ganhamos Copa Itália, né, Série A também. Então, assim, daí foi foi bem legal, aí foi bem legal. Aí no Asti foi uma situação que eu falo que, assim, talvez no mundo aí, né, eu conheço muito pouco, mas talvez no mundo tenha 4, 5 times que tenham a estrutura do Asti. Aí o Asti era outra, era ônibus que era do Juventus, ônibus que era do Torino, era coisa assim de outro patamar. Outro patamar. Um era muito ruim no começo e o Augusta foi legal, não foi ruim não, foi bem legal, aprendi muita coisa com os caras lá, um baita time também, mas assim, do ruim para uma coisa que eu jamais imaginava na minha vida que eu ia passar. Sim. Danilo, tá apertado o tempo também, 45 minutos. Caramba, já. Passou rápido, né? Passa rápido, né? Vamos sortear esse boneco aqui. De 1 a 42. O Gu tá participando desse... O Gu e o Fadel não participam, O Gu não participa. O Gu e o Fadel não participam, né? O Fadel participa. O Fadel participa, mas o Gu não. Mas como que ele... Não, tá bom, vai deixar quieto, Cacau. Senão, o que ele vai fazer com o boneco? Do Bonelli o Fadel não tá participando. Se ele ganhar, eu vou dar para outro. Eu vou pegar do Batata aqui, ó, do Batata. Pô, Batata, legal, cara. Vou pegar o número 7 do Batata, cara. Número 7, Batata, treinador da seleção brasileira de futsal, de fut7 aí, cara. Obrigado, Batata. Batata, obrigado aí pela presença. Número 7, então, vamos ver quem. Número 7, do Batata aí, número 7. Rapaz, o Pera. Emerson também aí, cara, que legal. O Pera ganhou o boné. Não sei se você ainda tá na live, mas esse boné aqui vai pro Pera. 7 do Bié, pô, 7 do Bié, do Batata. Do Bié também, do Batata. Que legal, Emerson, o pessoal tudo aí, gente, que legal. Não, que bom. Obrigado, presença de todos aí. Todos.
Aproveitando aí, o Vavá acabou de entrar aí na live. O Vavá, você ganhou uma dúzia de croquetes que, na última live aí, do nosso novo patrocinador, que é a Lalane Salgados Artesanais. Então o Plínio vai entrar em contato com você para te dar esse presente aí do que você ganhou na outra live. Danilo, vamos continuar aí que falta pouquinho tempo, tem bastante coisa ainda para a gente falar. Olha lá, o Batata tá falando, eu também quero tudo, olha lá, o Batata. Também quero tudo, Obrigado, Batata. Vamos ver. Isso aí. Danilo, daí, encerrando a sua carreira como jogador, né, jogando profissionalmente, tudo ali na Itália, não sei se você voltou para cá, aqui no Brasil você voltou a jogar mais algum tempo, não, né? Você encerrou lá pela Itália. E aí você aproveitou lá, né, para acho que aprender a língua, estudar algumas questões lá, né, algumas coisas. E aí você se especializou nessa questão. E eu não entendo direito, né? Eu falo como coach, como CEO, eu não sei como que é o termo, né? E você trabalhou com isso em alguns clubes de futebol aí, né? E como que é esse trabalho? Como foi esse trabalho e quais foram esses clubes? Então, Cacau, o que aconteceu, cara? A Mel, né, a minha esposa, quando nós voltamos, a Mel morou nos Estados Unidos, né? E aí, lá era muito, se falava muito sobre isso na época que ela morou lá, né? E aí, quando nós voltamos para o Brasil, eu estava meio perdido. Por quê? Porque diferente do quando você está ali como criança, que você tem um sonho, tem um objetivo, para mim teve uma ruptura ali de, peraí, e agora? O que eu vou fazer? Sim. Né? E aí a primeira coisa, quando você pensa, meus pais foram empreendedores, assim, né? Eu falei, vou empreender, eu vou fazer isso, porque eu tinha me formado em educação física, né? Eu falei, não é isso que eu quero fazer, porque quando eu fui para a Itália, olha que coisa interessante, Cacau, quando eu fui para a Itália, eu fui porque eu falei, isso aqui vai me dar mais nome para você voltar e ser treinador. E quando eu voltei, eu falei assim, não é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu fui começar a fazer, fui para o empreendedorismo. E aí eu estava meio perdido ainda, aproveitei a Copa do Mundo, tal, porque o tio da minha esposa me indicou para comprar uma franquia para colocar lá na Paulista, de camiseta retrô, né? Inclusive tá aqui, ó. Aqui. Olha lá. Opa! Então, eu não quis mostrar antes, senão o pessoal ia embora falar que ele estava muito São Paulino aqui. Né? Então eu deixei pro final. E aí o que aconteceu? Aí ele me indicou isso, e quando terminou a Copa do Mundo, aí eu falei, e agora? A gente vai vender isso aqui, o que eu vou fazer da vida? E aí veio essa história do coach, né? Aí ela falou assim, por que você não vai fazer isso, tal? Eu já te falei que você tinha que ter feito isso da tua vida, eu acho que tem tudo a ver com você. E eu fui, falei, não, eu vou... E ela já tinha mandado um monte de e-mail para mim sobre isso aí. Um monte, cara, mas eu nunca nem tinha aberto, nem olhava para isso. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, ela falou assim, você abriu os e-mails? Eu falei, putz, não, sinceramente eu não abri. Abre lá, dá uma olhada, tal, não sei o que. Eu abri e tal. Passou uma semana depois, ela tinha comprado o curso. Foi quase 10 mil reais o curso. Eu falei, meu Deus, o que você fez? Não. Cara, e aí foi uma coisa que veio e era tudo que eu precisava mesmo. Eu queria... Putz, cara, tinha tudo a ver comigo, esse negócio de palestra, esse negócio de treinamento. Eu sempre fui muito também de orientar e tudo mais por ser goleiro. Sim. Então isso daí tem muito a ver comigo. E aí, quando eu vim aqui para São Paulo, conheci algumas pessoas, fui lá no Corinthians, joguei com algumas pessoas, fui conhecendo outras pessoas, fui jogando com as pessoas, outras pessoas me indicaram, e aí eu conheci alguns treinadores, e eu vi que tinha muita gente, muitos treinadores, que eles eram treinadores, mas eles não eram líderes. E eu comecei a fazer esse trabalho com esses treinadores. Então hoje, por exemplo, eu tenho o Cris, que é do Sub-15 do Palmeiras, tenho o Galego, que é do Sub-20, né, do São Bernardo, tenho o Rodrigo... o Botão, que ele é treinador do Sub-20 do São Caetano, e comecei a fazer esse trabalho com eles. E automaticamente você vai fazer um trabalho com o time, né? Então, por exemplo, no Red Bull, a gente jogou contra o Corinthians na semifinal, fui lá, fiz um trabalho com eles lá, fui dar palestra para eles, tal. Aqui, o ano passado, no começo do ano, contra o São Paulo, que foi 1-1, 2 anos, né? Um contra o Grêmio, o outro contra o São Paulo, eu fui lá, ajudei eles e sempre estou ajudando os treinadores nesse trabalho aí para se transformar eles de treinadores a líderes, né? Certo. E fora do esporte também você trabalha nesse sentido, né, na questão de liderança, né?
Então, uma das coisas que eu percebi, Cacau, foi o seguinte, cara, que assim, pro empreendedor falta a mentalidade do atleta. Ou seja, a organização, a disciplina, o foco, a estratégia, o planejamento, ser disciplinado, ter tudo isso daí falta muito pro empreendedor. E o atleta tem muito disso, cara. O atleta, quando chega no alto nível lá mesmo, na final, todo mundo está no mesmo nível. É um segundo, uma bobeirinha que faz toda a diferença. Faz a diferença. Totalmente diferença. E isso eu fui percebendo também. Eu sempre falo assim, Cacau, que eu treinava muito menos do que eu treinei em Botucatu, treinei nos clubes que eu passei aqui no Brasil, treinava muito menos, mas era muito mais assertivo, ou seja, muito mais centrado, né? Muito mais focado ali. Porque se você errar um segundo, você perde o jogo, você perde sozinho o jogo. Sim. Né? E no empreendedorismo precisava muito disso. E aí eu trouxe isso para o empreendedorismo e também comecei a estudar muito liderança, essas coisas, para levar para o esporte, porque também falta, como faltou para mim, direcionamento de carreira, estratégias de negociação. Eu levei muita sorte, porque eu só peguei time que me pagou na Itália, sempre peguei barca boa, né, como a gente fala, só time bom. Então, assim, foi um pouco na sorte e também por ser desse jeito. Mas, assim, hoje eu tenho mais consciência de ajudar as pessoas a tomarem as decisões mais assertivas na vida delas, né? Então, isso daí vem sendo meu trabalho hoje com empreendedores, transformar líderes em empreendedores em alta performance e atletas, mais treinadores, né, em líderes. Não, perfeito. Não, bacana, a gente acompanha aí a distância e acompanha aí sua carreira, tá de parabéns aí pelo seu trabalho e tal. Que aqui, hoje a gente falou mais sobre a questão esportiva, mas assim, é bom conhecer esse outro lado, sua profissão, né, e parabéns por tudo isso. E você citou aí o Corinthians, você está jogando no Veteranos do Corinthians, você ainda bate sua bolinha lá no Veterano do Corinthians? Cara, ali é uma grata satisfação, porque assim, eu fui entender um pouquinho mais como que é o mundo aqui em São Paulo no futsal. E essa é uma grande diferença. O João Paulo, ponto esquerda, ex-Guarani, seleção brasileira, tudo, acabou de entrar aí na live, é um prazer estar falando com você aí, viu, João? Puta, que legal, cara. Prazer dele. Então, eu comecei a entender um pouquinho mais como que é o mundo do futsal, quando eu vim pra cá. Né? E eu fui participar do Corinthians lá com o pessoal. Putz, né? Os caras se conhecem, os caras jogam junto, os caras jogam vários campeonatos juntos, é uma parceria muito grande, tem uma rivalidade dentro de quadra, mas os caras saem dali, vão tomar cerveja junto, é um ambiente muito gostoso. Né? E aí tá o Emerson, que tá aí, que ele é um organizador do Corinthians, né? O Batata também vai lá como treinador nosso às vezes, o Batata que tava aí também, ou tá aí agora. Então é um ambiente muito gostoso porque eles têm uma história junto. Assim como eu tenho a história com o Gu, tenho com o Fadel, tenho com o Fabrício, com o pessoal que tá aqui, eles também, desde do pré-mirim ali até o adulto, eles têm a história deles. E é muito gostoso, porque a gente vai lá treinar, por exemplo, de segunda ou quarta-feira e disputa campeonatos. Sim, é claro que tem uma responsabilidade, porque você está com a camisa do Corinthians, sim. E Corinthians é Corinthians em qualquer lugar. Corinthians é Corinthians, a gente sabe como que é, e muitas vezes a gente vai jogar, por exemplo, em Santos, contra o Santos lá, tem torcida do Corinthians para torcer, então a gente leva essa responsabilidade, mas é uma coisa que mais pós-jogo. Então, o que significa o pós-jogo? O jogo é legal porque é um atrativo, mas o pós-jogo é para a gente fazer, lembrar das histórias e bater um papo aí, e conhecer também, fazer, né, esse network com os caras que estão aí, por exemplo, que são caras que são ícones do futsal. O Batata que está aí é um monstro. O Biel hoje, ele, cara, um dos melhores treinadores, se não for o melhor treinador do Brasil. Né? Então, todos esses caras estão no mesmo lugar. E isso é muito legal, você poder estar nesse ambiente, porque você escuta muita história e você também cresce quando você escuta a história dessas pessoas, né? Que chegaram onde chegaram. Não, com certeza uma experiência fantástica, né, Danilo? Danilo, estamos quase chegando no final, vamos sortear a camisa aqui, também gentilmente cedida pelo Carlinhos Romagnoli para a gente fazer o sorteio. De 1 a 45, Danilo, menos o 7 que você já falou, né? Putz, cara, então, eu vou de 1, né? Minha camisa, então, eu vou de 1. Número 1? Número 1, cara. Deixa eu ver, tá aqui atrás. Ulisses. Ulisses Coelho, Ulisses, nosso grande amigo. Ulisses, é sua camiseta da Honda aqui e tal, tá aqui comigo, daí a gente combina como vamos fazer essa entrega.
Danilo, estamos chegando aí no final, tá faltando muito pouco tempo. Olha aí o Wagner Meneghini. Que é? Ah, que legal, cara. O Wagner aí também. Não, o Vavá sempre tá nas lives. Ah, que legal, que legal. Nossa, o José Rodrigues, o professor Serrão. Professor, não sei se você se recorda, o professor Serrão foi um dos grandes treinadores aqui de futsal aí. Toda a molecada passou na mão dele, treinador do IECA lá, foi muito bacana. Cabe uma live com o senhor, viu, professor? Isso aí a gente precisa conversar. Então, Danilo, gostaria de agradecer a sua disponibilidade aí, de ter passado essa hora com a gente aí. Foi muito enriquecedor aí nossa conversa aí. Foi um debate, mas diferente daquele que você teve com o Pedro aí, né? Mas, assim, muito obrigado assim, pela sua disponibilidade e sua gentileza em participar aí com a gente. Sim, manda uma mensagem pra gente aí pro final aí, por favor. Cara, Cacau, muito obrigado. Putz, eu fico muito feliz. Foi assim, passou muito rápido mesmo, assim, foi muito gostosa a live aqui com o pessoal aí. Cara, foi muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz de estar com todos vocês. Um grande abraço a todos. E a mensagem que eu posso deixar, cara, é que assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Acredita, vai, porque tem muita coisa boa em Botucatu, tem muita coisa legal que a gente precisa valorizar, que tem muita gente boa que precisa só acreditar que chega lá. Muito obrigado por todos estarem aí, muito obrigado por participarem, muito obrigado pelas cornetagens que faz parte, e agradeço a todos por essa interação, porque foi muito gostoso para mim, foi muito agradável. Obrigadão mesmo. Valeu então, Danilo. Pessoal, muito obrigado então. Na sexta-feira voltamos. O convidado vai ser o Zé Maria, Super Zé, tricampeão mundial todo, e vai estar nos dando o prazer da sua presença. Mais uma vez, muito obrigado, Danilo, até a próxima. Conto com a sua audiência nas próximas aí, você está sempre entrando aí, sempre conversando com a gente. Foi um prazer muito, muito grande ter conversado com você, viu? Um abraço, Cacau, e sucesso na sua carreira. Valeu, obrigado. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.